Eu quero falar com você. Com você. Você que está assistindo esse vídeo agora. O que fazer quando você tem a certeza, a convicção, a fé de que você está no caminho certo no teu sonho, no teu projeto, nas tuas buscas, em qualquer área da sua vida. Você está investindo e você tem certeza que dará certo. Mas você olha ao seu lado, você olha para a realidade da vida e tudo diz não. As circunstâncias, os fatos e as pessoas. Tudo dizem que para você parar, para você desistir e para você ir para outro caminho, ir para um outro atalho, fazer algo que a maioria está fazendo, está dando certo, mas não é o que você quer. O que fazer? Como se comportar? Vamos aprender com Jesus o que ele fez. E se nós seguirmos o seu exemplo, assim como ele teve êxito e sucesso, nós teremos também, porque nós teremos a referência daquele que venceu tudo e todos. O maior vencedor da história, Jesus. Fica nesse vídeo até o final. Eu tenho certeza que se você já desistiu dos teus sonhos, hoje eles serão resgatados. E a tua história será a sua história verdadeira, aquilo que Deus colocou no seu coração. Seja muito bem-vindo, mais um dia, mais uma semana que Deus nos dá, né? A oportunidade de sermos melhores do que ontem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Inscreva-se. Porque nós estamos numa meta de chegar nos primeiros 100 inscritos. E quando chegar nesse número, eu vou dar um presente aqui no canal, totalmente gratuito. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai edificar a sua vida, tá? Então me ajude aí a conquistar esses 100 primeiros inscritos, que é um número muito importante para o nosso início, né? Nós estamos aqui começando esse canal. Curta esse vídeo, compartilha, comente, é muito importante o seu comentário, comente, por favor. Quando eu falo para comentar, não é comentar lá no grupo de transmissão do WhatsApp, é para você comentar aqui no YouTube, porque o engajamento ajuda a plataforma a entregar para mais pessoas a mensagem, tá bom? E também assista os outros vídeos também, maratona aqui, que tem muita mensagem boa para a sua edificação. Falando nisso, vamos para a palavra do dia de hoje. A palavra de hoje é como falar com Deus nos momentos de decisão. Eu poderia colocar o título assim, como orar a Deus, como fazer orações, mas eu aprendi nos últimos anos que a oração nada mais é que falar com Deus. Mas eu não aprendi na teoria, eu aprendi assim na vivência, na prática. Porque se a gente coloca a oração, parece que é algo litúrgico, parece que é alguma coisa ritualística, parece que está condicionada apenas a um grupo da religião. E falar com Deus, todos podem falar com Deus. Deus não é monopólio de ninguém. Deus não é exclusividade de ninguém, de nenhuma religião, de nenhuma placa. Jesus resolveu o nosso acesso a Deus. Você, nesse exato momento, você pode falar com Deus. Falar, sim, como eu estou falando com você agora. Como você fala com as pessoas, como você fala com seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, enfim. Falar com Deus nos momentos difíceis, nos momentos de decisão. Sabe quando vem uma convicção no seu coração, um sonho
Eu acredito que é o próprio Deus que coloca sonhos em cada ser humano para ele realizar, porque todo mundo veio para essa terra com uma missão de realizar não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando do propósito de vida, o sentido de vida. Assista esse vídeo que você vai entender o que eu vou falar agora. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, os sonhos de Deus. E esses sonhos são comunicados a nós e se tornam os nossos sonhos de sermos uma boa pessoa, de sermos um bom profissional, de sermos um bom profissional não, de sermos uma excelente, extraordinária pessoa, um excelente, extraordinário profissional, de sermos uma pessoa compassiva, misericordiosa, bondosa. Todos os atributos que existem em Deus e são perfeitos. Nós viemos aqui para compartilhar isso, porque somos a imagem e a semelhança dele. Enfim. E Deus coloca sonhos no seu coração. E você se alegra. E quando você vê isso, quando você sente isso, você já vê o resultado lá na frente e você vive esse sonho. Mas de repente você olha ao teu redor e tudo está falando, isso é utopia. Isso não vai dar certo. Quando eu falo sonhos, os sonhos que estão harmonizados com a vontade de Deus é aqueles que glorificam a Deus, que faz bem à humanidade e que fará bem a você, que produza em você um desenvolvimento pessoal, tá bom? Se o teu sonho está enquadrado nesses três pilares, glória a Deus, ajudar o próximo e a tua evolução como ser humano, então fique tranquilo que é da vontade de Deus, é de Deus. Mas o que fazer quando a gente olha para o externo e tudo está dizendo, não, você não vai conseguir. Não, você não vai conseguir. Hoje, as maiores descobertas. Hoje, as maiores evoluções. Hoje, o mundo evoluiu em todas as áreas, tecnológica, científica, filosófica, psicológica. Em todos os sentidos, o mundo evoluiu porque alguém um dia ousou sonhar. E não somente ousou sonhar, não desistiu dos seus sonhos. E hoje nós desfrutamos do resultado desses sonhadores. Então vamos aprender com Jesus 3 orações que nos ajudarão a seguir firme na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa missão. A primeira oração que eu quero lembrar vocês aqui é quando Jesus estava pregando uma grande multidão e já fazia muito tempo que ele estava pregando, já era quase finalzinho de tarde, o sol estava se pondo, e ele disse para os discípulos, vamos dar alimento para esse povo, que esse povo está com fome, eles estão aqui há muito tempo me ouvindo, eles devem estar famintos. E era um sonho de Jesus, era um querer de Jesus. Jesus, ele queria alimentar aquela multidão, literalmente. E a notícia era, não tem como. A gente não tem nada, não tem nenhum mercado aqui por perto. E mesmo que tivesse mercado, não temos dinheiro para comprar comida para toda essa multidão. E alguém fala assim, mas tem um rapazinho aqui que tem uns poucos pães, uns poucos peixes. Mas o que é isso diante dessa multidão, né? E Jesus falou, traga esse rapaz aí. E o rapaz foi generoso e cedeu o seu lanche para Jesus. E aí vem a primeira oração. Jesus pega aqueles poucos pães e poucos peixes e agradece a Deus. A primeira oração que aprendemos é a oração da gratidão. A oração de olharmos para as circunstâncias e dizer, graças te dou, Deus. Graças te dou, meu Pai. Pode chamar Deus de teu Pai. Graças te dou, meu Pai, por esses poucos recursos que eu tenho. Graças te dou, meu Pai, por essa família aos meus olhos complicada que eu tenho. Graças te dou, meu Pai, por esse salário curto, baixo que eu tenho. Graças te dou
por essa saúde precária que eu estou. Graças te dou. Você agradecer a Deus, mas uma gratidão dizendo ao mesmo tempo, porque eu sei que a minha história irá mudar. A minha saúde melhorará. A minha família será abençoada. Graças te dou por este momento agora, mas eu já estou vendo a minha família sendo abençoada, a minha saúde sendo restaurada, as minhas finanças, o Senhor prosperando, o Senhor provendo, o Senhor aumentando. Graças te dou, graças te dou, graças te dou. E Jesus agradeceu a Deus, devolveu aos discípulos, e os discípulos começaram a distribuir aquele alimento para a multidão, e Deus fez o milagre, e ali foi se multiplicando, todo mundo se alimentou, todo mundo se saciou, e ainda sobrou peixes e pães, que com certeza serviram para abençoar outras pessoas. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Vive uma vida de gratidão pelo que você tem. Vive uma vida de gratidão pelas circunstâncias que neste momento estão contrárias àquilo que você gostaria de ser. Comece a agradecer, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se vitimizar. Agradeça. Quando você fizer isso, e depois disso você começar a agir em cima daquilo que você acredita, você vai ver a mão de Deus mudar a tua história. A segunda oração que nós aprendemos com Jesus é quando ele soube que Lázaro estava doente. E aí vamos ver nosso irmão, nosso amigo. E Jesus se demora um pouco naquela cidade, vem a notícia, Lázaro já morreu. E Jesus fala, vamos ver nosso amigo. Ele tinha convicção, ele tinha certeza que a morte não levaria Lázaro. Ele tinha esse sonho de ver Lázaro vivo, de ainda tomar café com Lázaro, conversar com Lázaro, porque ele amava Lázaro. E ao chegar lá, as notícias eram horríveis. Marta, Maria, se o Senhor tivesse vindo na hora, o meu irmão estaria vivo até agora, mas o Senhor demorou, e ele já faz 4 dias que ele está morto, sepultado, já cheira mal. Todo mundo falava, não tem mais jeito. E aí Jesus continuou com o seu sonho. Eu quero ver Lázaro vivo. Eu quero ver Lázaro. Quantas vezes o seu sonho já morreu? Já tem 4 dias que está sepultado, já cheira mal. Todos que pensavam em Lázaro, pensavam nele doente e morrendo. Mas Jesus olhava para Lázaro, ele vivo. Olhe para o teu sonho que você parou, como se ele estivesse vivo. Jesus fala para aquelas pessoas, onde que vocês sepultaram? Aí levaram Jesus até lá, ele chorou. As pessoas achavam que Jesus só estava lamentando ou entrando em estado de luto. E de repente Jesus fala, tire a pedra. Ah, meu Deus, já cheira mal. Já faz 4 dias que ele está sepultado aí nessa caverna aí. Você manda tirar a pedra, o cheiro está insuportável. Tire a pedra. E tiraram a pedra. Vocês sabem da história. Mas antes dele chamar Lázaro, ele fala com Deus. E ele diz assim, Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Me ouça dessa vez também. O texto diz que ele falou assim para que as pessoas ao redor acreditassem que ele era o enviado de Deus. Essa oração eu chamo da oração da fé. A oração que poucos ousam fazer com o coração aberto e dizer, Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouviu. Deus ouvir é uma coisa. Deus ouve todas as orações, mas nem todas elas respondem. Mas calma que isso aqui é para a próxima lição. Então nessa oração eu me identifico, porque todas as vezes que as situações eram contrárias na minha vida, todas as vezes que as situações apertavam na minha vida, eu ia para Deus e falava, o Senhor sempre me ouve. Me ouve dessa vez. E era incrível.
os problemas eram solucionados. Era incrível. Era não, é ainda. Até hoje eu falo isso para Deus. Senhor, tu sempre me ouve. Mas me escuta dessa vez. Só mais dessa vez. E Deus, na maioria das vezes, Ele me ajudou a resolver grandes problemas. E ajudará você também. Bem, a oração convicta que Deus te ouve. Deus te ouve. Só de saber que Deus nos ouve já nos traz paz. E em cima dessa convicção, ele diz para Lázaro: sai para fora, Lázaro. E Lázaro, Deus toca na vida de Lázaro, retorna o fôlego de vida a ele e ele sai para fora. E aí é outra história que nós podemos contar em outro episódio aqui no canal. A terceira oração é aquilo que eu falei nessa aqui. Todas as orações Deus ouve, mas nem todas elas respondem. Mas não quer dizer que se Deus não te responder, ou te responder não, que é uma derrota sua. Pelo contrário, até o não de Deus é uma grande vitória para você. Foi quando Jesus estava no jardim de Getsêmani. E ele estava perto da sua missão de ser julgado, condenado, crucificado e morto. Mas diante da realidade, é uma realidade interna agora, que dizia que aquele momento seria o momento da separação entre o filho e o pai. Pela primeira vez na história da eternidade, os dois iriam se separar por causa do pecado da humanidade, do meu e do seu. Ele sente isso, essa ausência de Deus, e ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Faça tudo. A vontade de Jesus era não passar por aquele momento de distância de Deus. Mas ele sabia que isso teria que acontecer para que fôssemos resgatados novamente à presença de Deus. Tem hora que a gente pede algo que Deus vai falar: eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque você foi feito para justamente caminhar esse caminho que você está fazendo. Às vezes o caminho machuca a gente, a jornada cria feridas, a gente se sente abandonado, caluniado, injustiçado. E a gente fala: afasta de mim esse cálice. Senhor, tira eu desse problema, dessa amargura que eu estou passando. E a resposta é: você vai continuar. Não. A resposta é não. Senhor, cura essa pessoa, cura esse meu parente. E a resposta é não. Eu estou sendo sincero com vocês, é não. A resposta que Deus deu para Jesus foi um silêncio. E o silêncio de Deus foi: não, eu não vou fazer a sua vontade, meu filho. Eu vou fazer a minha vontade. A minha vontade. Quando você ora igual Jesus orou, faça a sua vontade, não a minha. Você entrega todo o teu ser no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para que os teus sonhos estejam. O resultado: Jesus foi condenado, morto, crucificado e morto, sepultado. Mas o que aconteceu? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como diz o salmista: não deixará a minha alma no Hades. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E hoje o nome de Jesus é poderoso. E ele recebeu lá no no jardim do Getsêmani, perdão aí o erro, a resposta de sua oração. Sabe qual é a resposta da oração de Jesus lá, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Sabe qual é a resposta de Deus para Jesus? Eu e você. Estarmos com a nossa fé em Deus, o nosso amor a Ele, e o nosso compromisso com a nossa vida, de fazer bem ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas
e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você tem um sonho, meu amigo, seja na área profissional, seja na área de relacionamento, seja na sua área física, seja na sua área psicológica, seja no seu ministério, fale com Deus. Agradeça a Deus, faça uma oração de fé e faça uma oração condicionando os teus sonhos à vontade de Deus. Deus te abençoe. Essa devocional ficou um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que abençoará a tua vida. Assista os outros vídeos e tenha um bom dia e uma excelente semana. Deus te abençoe.